Obrigado a todos. Eu agradeço mesmo a comissão científica, aqui na figura do André, e é uma honra trazer o nome da Santa Casa de volta aqui para os congressos, principalmente aqui no congresso da SOCESP. As cardiomiopatias infiltrativas, elas compreendem um espectro de doenças, de condições que são caracterizadas por infiltração de substâncias anômalas no miocárdio e que vão provocar um processo patológico no miocárdio através de fibrose, através de inflamação e através de uma disfunção microvascular. Esse processo patológico leva a um aumento da espessura miocárdica, leva também a aumento pode levar a dilatação e afilamento das cavidades, as alterações segmentares e distúrbios de condução e de arritmias. Os palestrantes que me antecederam fizeram um papel muito importante, porque essa é uma sala de aumento de espessura, eu acho que a gente podia dar o nome da sala, né? Aumento da espessura miocárdica. Todas essas patologias, as infiltrativas, a amiloidose, o coração de atleta, todos eles, a cardiopatia hipertrófica, se apresentam, do ponto de vista ecocardiográfico, como um aumento da espessura miocárdica. Então, é importante separar isso de hipertrofia, que seria um aumento de células miocárdicas, porque no ecocardiograma a gente consegue medir mesmo a espessura miocárdica. As cardiomiopatias, elas podem ser divididas em primárias e secundárias, as primárias podem ser adquiridas, podem ser genéticas, vocês podem ver que as cardiopatias infiltrativas, elas estão exatamente nesse grupo das cardiopatias genéticas, como os depósitos de glicogênio, de ferro, nas doenças genéticas. Aqui. Outro tipo de classificação das cardiomiopatias é a clássica divisão em cardiomiopatia dilatada, hipertrófica, restritiva, cardiomiopatia arritmogênica e outras não classificadas. Essas doenças infiltrativas, elas caem mais, quando ao diagnóstico, nas cardiomiopatias restritivas. E o ecocardiograma tem um papel fundamental nesse diagnóstico. Do ponto de vista clínico, o paciente se apresenta como uma insuficiência cardíaca, com arritmia, síncope, fadiga, e o diagnóstico ecocardiográfico, além das alterações anatômicas, ele pode demonstrar e deve demonstrar fisiologia restritiva. A ressonância serve muito para demonstrar textura e fibrose miocárdica, e o cateterismo diagnóstico diferencial, na biópsia endomiocárdica e na medida das pressões, tudo isso com a intenção de chegar às etiologias que podem ser infiltrativas ou não infiltrativas em relação à cardiopatia restritiva. Essas cardiopatias infiltrativas, elas podem ser congênitas, como na fibrolastose e da endomiocardifibrose, e podem ser adquiridas também através da depósito dessas substâncias que eu coloco aqui. Vocês vejam na hemocromatose o ferro, a amiloidose, a proteína amiloide, sarcoidose, tecido granulomatoso infiltrando, os eosinófilos na síndrome de Leffler, os glicosfingolipídios na doença de Anderson-Fabry, o glicogênio na doença de Pompe, doença de Denon. Então, cada patologia dessa tem uma infiltração de uma substância especificamente. As mais prevalentes, a amiloidose, a sarcoidose e a hemocromatose, podem apresentar-se do ponto de vista ecocardiográfico, tanto como cardiopatia hipertrófica, como cardiopatia restritiva. Vocês vão ver que na sarcoidose nós conseguimos ver alterações diferentes um pouco, tem características um pouco mais específicas que eu acho que vale a pena citar, porque é aí que nós conseguimos enxergar um pouco a diferença. O Dr. Valdir falou dos red flags na amiloidose, e o que nós estamos falando aqui de aumento da espessura. Então, a primeira coisa que a gente vê quando enxerga um aumento da espessura miocárdica é tentar dividir se ela é uma espessura generalizadamente aumentada ou localizada, como na cardiopatia hipertrófica. E vocês também, com essa tabelinha, já conseguem ver que as patologias podem estar nos dois grupos, tanto da localizada quanto da generalizada, mas
A doença, por exemplo, de Fabry tem um acometimento localizado mais específico, assim como a sarcoidose. Isso aqui funciona melhor? Ok. Então, aqui é um exemplo para a gente ver, no ponto de vista ecocardiográfico, uma grande hipertrofia, tanto da porção anteroseptal quanto inferoseptal. O ecocardiograma, nas síndromes restritivas, ele consegue avaliar muito bem as características anatômicas, como cavidades pequenas, hipertróficas ou o aumento da espessura, tanto do ventrículo esquerdo quanto do direito, o aumento dos átrios, o derrame pericárdico, a função sistólica, ou melhor, a fração de ejeção preservada, e o Doppler consegue nos entregar fisiologia restritiva. A relação da onda E com a onda A, uma onda E muito aumentada, a onda E' muito reduzida, mostrando que o tecido está inflamado, ele está prejudicado, então a relação E' aumenta bastante, como nesse exemplo, e o grau de hipertensão pulmonar, que já reflete aumento das pressões de enchimento diastólico. Vamos começar os exemplos. Na sarcoidose, formam-se granulomas. Esses granulomas podem afetar inicialmente a parede anterolateral, depois a parede septal, e aí sim pegar o sistema de condução. O ecocardiograma mostra essas alterações, principalmente alterações segmentares na porção basal da parede anteroseptal. Na evolução, pode se tratar de uma cardiopatia até dilatada, e muitas vezes com dificuldade imensa de se diferenciar da doença coronária. Vejam aqui um acometimento das porções basais da parede anteroseptal, o strain também revelando essas reduções de deformação na parede anteroseptal basal e média. Este outro exemplo, um aumento da espessura no septo, mas tem um afilamento na porção basal do septo e na parede inferolateral. Vejam que nos exemplos aqui dos vídeos, se vocês atentarem bem, parece totalmente com a doença isquêmica. O que acontece muitas vezes é que não respeitam as coronárias, então não vai ter doença coronária na investigação, e você vai ver alterações segmentar anterior, apical, inferior, pegando praticamente todas as paredes. O segundo exemplo é a hemocromatose hereditária, uma doença genética com alterações desses genes aí descritos, e é uma doença sistêmica, onde o depósito de ferro ocorre em vários órgãos dos tecidos, e podem levar a mialgia, fraqueza, diminuição da libido, emagrecimento, e em 15% dos pacientes pode afetar o coração, e o achado mais frequente é uma hipertrofia mais simétrica, com fisiologia restritiva no início e no meio da evolução do caso. Vejam aqui o exemplo da hemocromatose, que é uma doença sistêmica. O paciente fica com uma pele bronzeada, ele tem acometimento cerebral, acometimento cardíaco, fígado, pâncreas, testículo com redução da libido, diabetes. Então, é uma doença multissistêmica. E o ecocardiograma, ele se presta tanto na avaliação do strain com a torção, para se identificar alterações até antes da insuficiência cardíaca, mas principalmente no tratamento. Esses doentes com hemocromatose, eles são tratados com quelantes de ferro, são tratados com sangria, e muitas vezes, dependendo do estágio que eles estão, eles podem até reverter essa situação. A ressonância, com a resolução espacial ótima que ela tem, caracterização tecidual e fibrose, ela é útil não só na sarcoidose, mas ela é útil em todas essas doenças infiltrativas como diagnóstico diferencial e apoio ao ecocardiograma. A doença de Anderson-Fabry é uma doença progressiva, multissistêmica, e ela decorre de depósitos lisossomais. A diferença entre depósito intersticial, por exemplo, tecido granulomatoso na sarcoidose, como depósitos intracelulares lisossomais, como no caso aqui da doença de Anderson-Fabry, por deficiência da enzima alfa-galactosidase A. Apresentação clínica como uma hipertrofia, com arritmias, alterações valvares,
e vocês vão ver aqui que também pode trazer alterações segmentares, mas aqui, diferente um pouco da sarcoidose, muito mais na parede inferolateral, basal e média. Tanto nesse exemplo da ressonância quanto no strain, nós conseguimos ver o acometimento preferencial da região inferolateral, basal e média. Além disso, esses glicoesfingolipídios que são depositados dentro dos lisossomas, eles podem aparecer como uma imagem de compartimentalização e vocês vão ver a borda endocárdica realçada. Então, o aumento da espessura com esse realce endocárdico e alteração na parede inferolateral pode chamar atenção para a doença de Anderson-Fabry. Aqui estão os acometimentos mais específicos e prevalentes, como eu já falei da parede inferolateral, a hipertrofia dos músculos papilares uni- ou bilaterais, aumento do arco aórtico e do átrio esquerdo. Mais uma vez, uma imagem da compartimentalização do endocárdio, com aumento da espessura, e aqui bem evidente o aumento do músculo papilar. E o bullseye mostrando o cometimento desse caso na parede inferolateral, basal e média. Nota-se que nesses casos de doença de Anderson-Fabry não há uma disfunção diastólica restritiva tão grande. Tem menos restrições que as outras doenças infiltrativas. A endomiocardofibrose, que ocorre depois de infecções ou inflamações no miocárdio, que acomete crianças e adolescentes, se apresenta com hipereosinofilia, pode levar a fibrose endocárdica, trombose apical e alterações valvares. Aqui um exemplo com um acometimento valvar, com obliteração da ponta e com o strain reduzido. Olhem esses exemplos de acometimento com obliteração da ponta no ventrículo esquerdo, no meio do ventrículo direito e na outra ponta biventricular. Aqui mais um caso com obliteração do ventrículo esquerdo, uma imagem bem parecida que o professor Wilson trouxe agora, que era de uma endomiocardofibrose, e aqui o uso do contraste revelando a obliteração da ponta e a fisiologia restritiva muito importante e as alterações valvares bem significativas nesses pacientes com endomiocardofibrose. A oxalase cardíaca é uma patologia de uma miocardiopatia infiltrativa que tem um defeito enzimático genético também, com acúmulo de oxalato de cálcio. E o mais importante é que, além do aumento da espessura, que é o característico comum dessas doenças infiltrativas, ela tem esse excesso de ecogenicidade, mas que é irregular no ventrículo esquerdo, e você vai ver alguns locais mais ecogênicos do que os outros. Por fim, eu vou falar das duas glicogenoses mais importantes, e elas podem aparecer uma com padrão mais de cardiopatia hipertrófica, a outra não tão obstrutiva, e síndrome do PR curto e insuficiência cardíaca. A doença de Pompe, que tem dois tipos, tem a doença de Pompe de início tardio e de início precoce. A de início precoce tem um prognóstico muito ruim. As crianças, a gente tem um grupo, uma corte de acompanhamento de doença de Pompe lá na Santa Casa, na pediatria, e as crianças elas evoluem sempre muito mal. É muito difícil ver uma evolução razoável e não ter um tratamento lá muito específico. Ela é caracterizada por deficiência da alfa-glicosidase ácida. Atualmente já existe a reposição enzimática para essa doença. Ela aparece com a tríade de fraqueza muscular generalizada, hepatosplenomegalia e macroglossia. Vocês podem ver um aumento muito importante da espessura miocárdica e muitas vezes a doença de Pompe aparece com obstrução. A última patologia, a doença de Danon, que também é uma deficiência genética da proteína LAMP2 e aparece com essa tríade de hipertrofia, fraqueza muscular, proximal e retardo mental. A doença de Danon é das maiores aumentos de espessura miocárdica da cardiologia, pode chegar até 60 milímetros de espessura miocárdica e também evolui com uma insuficiência cardíaca com padrão restritivo e o ecocardiograma consegue revelar essas alterações. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, agradeço